Billy the Kid. Henry McCarthy, conhecido como Billy the Kid, nasceu em 1859 em Nova York, e desde pequeno sua vida foi marcada pela adversidade. Depois de perder o pai e mudar-se para o Novo México, teve de procurar o seu lugar num ambiente hostil. A sua juventude foi marcada pela pobreza e rapidamente a necessidade levou-o a pequenos furtos, um caminho que o levaria a tornar-se um dos bandidos mais lendários do Velho Oeste. Com apenas 14 anos, já era órfão e tinha que se virar sozinho, destacando-se por uma combinação de carisma e audácia que lhe permitia circular entre fazendeiros e fugitivos. Durante a Guerra do Condado de Lincoln, Billy aliou-se aos reguladores, buscando justiça após a morte de um fazendeiro. Sua fama cresceu exponencialmente após protagonizar tiroteios e fugas incríveis, sendo admirado por sua engenhosidade e espírito desafiador diante da lei. Embora considerado um criminoso perigoso pelas autoridades, para muitos, ele era um símbolo de rebeldia contra a injustiça. Sua vida chegou ao fim aos 21 anos, abatido pelo xerife Pat Garrett. O governador Lew Wallace ofereceu $500 por sua captura e o xerife Pat Garrett recebeu a recompensa após abatê-lo. Charles Ponzi. Charles Ponzi, nascido em 1882, em Lugo, Itália, chegou aos Estados Unidos com grandes sonhos e poucas oportunidades. Rapidamente, sua má ambição o levou a tentar ganhar fortuna de maneira pouco convencional. Ponzi idealizou um esquema financeiro nunca antes visto, prometendo ganhos espetaculares e imediatos para aqueles que investissem em cupons postais internacionais. A fachada engenhosa escondia o fato de que não havia nenhum negócio real por trás. Ele simplesmente pagava aos primeiros investidores com o dinheiro dos novos. Esse truque atraiu milhares de pessoas, acumulando milhões e provocando uma febre de ganância em plena década de 1920. No entanto, como todo castelo de cartas, a estrutura desabou quando a realidade superou a ilusão. Ponzi foi preso e seu nome ficou imortalizado como sinônimo mundial de fraude financeira. Apesar das enormes perdas que causou, seu legado sobrevive como um aviso sobre os perigos dos atalhos e da ganância desenfreada na história do dinheiro. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. Charles Lucky Luciano. Salvatore Lucania, mais conhecido como Lucky Luciano, nasceu na Sicília em 1897 e emigrou ainda criança para Nova York. Fascinado pelo mundo das gangues de rua, rapidamente ascendeu entre as máfias graças à sua inteligência e resiliência, ganhando o apelido de Lucky, por sobreviver a vários ataques. Em plena lei seca, Luciano revolucionou o crime organizado ao transformar a máfia em uma rede corporativa, criando a todo-poderosa comissão para mediar entre famílias e expandir negócios ilícitos, como jogos de azar e extorsão. Sua astúcia o levou a consolidar alianças e impor regras que evitavam guerras sangrentas entre grupos rivais. Apesar de sua condenação por exploração e posterior deportação, Luciano continuou influenciando o submundo mesmo no exílio. Ele faleceu em 1962, deixando para trás um modelo de crime organizado que perdurou por décadas. Al Capone, Alphonse. Al Capone nasceu no Brooklyn em 1899, em uma família de imigrantes italianos. Logo se envolveu na vida das gangues de Nova York, aprendendo os códigos do submundo desde jovem. Capone transferiu seu império para Chicago durante a Lei Seca, onde soube combinar o tráfico ilegal de álcool, apostas e outras atividades clandestinas sob o nome da temida Chicago Outfit. Sua fama cresceu tanto pela violência implacável com que eliminava rivais quanto por seu carisma, que lhe permitia se apresentar como benfeitor em sua comunidade. O apogeu de seu império veio acompanhado de eventos sangrentos como o massacre do Dia dos Namorados. No entanto, foi a evasão fiscal que finalmente o levou à prisão em 1931. Após cumprir sua pena e sofrer uma deterioração da saúde, Capone passou seus últimos anos longe do crime. Al Capone foi encarcerado na prisão federal de Alcatraz, localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, a prisão mais segura do mundo até então. Meyer Lansky. Meyer Lansky
Nascido em 1902, no seio de uma família judia no antigo Império Russo, emigrou para Nova York em busca de um futuro melhor. Desde jovem, demonstrou uma perspicácia especial para os números, o que seria fundamental na sua ascensão no mundo criminal. Lansky formou alianças com figuras como Lucky Luciano, participando da criação do Sindicato Nacional do Crime. Preferindo trabalhar nas sombras, ele tornou-se o cérebro financeiro da máfia, especializando-se em lavagem de dinheiro, cassinos e apostas, primeiro nos Estados Unidos e mais tarde em Cuba. Lansky soube desfrutar do poder sem a notoriedade de outros mafiosos, evitando a prisão durante toda a sua vida. Faleceu em 1983, consolidando um legado como o contador da máfia, um gênio financeiro cuja visão global levou o crime organizado à modernidade. Apesar das investigações do governo contra ele, nunca pôde ser formalmente condenado. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. John Dillinger. John Dillinger nasceu em 1903 em Indiana e logo se sentiu deslocado no ambiente rígido de sua família. Rejeitando a autoridade e atraído pela emoção, ele iniciou-se no mundo do crime após deixar a Marinha. Preso por um roubo frustrado, aprendeu com criminosos experientes na prisão, refinando suas técnicas. Ao recuperar a liberdade em plena Grande Depressão, liderou uma gangue responsável por ousados assaltos a bancos, tornando-se o inimigo público número 1. A engenhosidade de Dillinger, ao escapar da lei, tornou-o uma lenda. Protagonizou fugas impensáveis e evasões que desafiaram as forças policiais. Embora sua vida tenha sido marcada pela violência e perseguições, a opinião pública o via como uma espécie de Robin Hood rebelde contra o sistema bancário. Seu fim chegou abruptamente em 1934, abatido após ser traído. O governo federal ofereceu $10 mil por ele, tornando-o um dos fugitivos mais procurados da época. Bonnie e Clyde. Bonnie Parker e Clyde Barrow, nascidos na zona rural do Texas no início do século XX, cresceram em ambientes de carências e sonhos frustrados. Unidos pela paixão e pela necessidade de sobreviver, formaram uma dupla criminosa que desafiou a autoridade durante a Grande Depressão. Juntos, eles realizaram assaltos a bancos e postos de gasolina, protagonizando perseguições que mantinham a imprensa e o público em suspense. O casal, audacioso e sempre no limite, usava sua engenhosidade para escapar das capturas, forjando uma imagem de rebeldes trágicos que lutavam contra um mundo injusto. No entanto, a violência estava sempre presente em suas fugas e confrontos. Em 1934, eles foram surpreendidos e mortos, mas o mito de Bonnie e Clyde sobreviveu, tornando-se inspiração para filmes e canções que celebram seu amor impossível e a audácia daqueles que desafiaram o destino. Whitey Bulger. James Whitey Bulger nasceu em 1929 em Boston, em um bairro operário onde a delinquência lá era comum. Desde jovem, Bulger se envolveu em pequenos crimes e subiu na hierarquia até liderar a gangue de Winter Hill, controlando atividades ilícitas como agiotagem e tráfico de drogas. Carismático e temido, ele conseguiu enganar a justiça durante anos, graças à sua vida dupla como informante do FBI, o que lhe permitiu eliminar rivais enquanto expandia sua influência. Bulger permaneceu foragido por mais de uma década até ser capturado em 2011. Sua história, marcada pela contradição entre criminoso e colaborador, refletiu os claroscuros da sociedade americana e serviu de inspiração para o cinema e a literatura que exploram a fronteira entre lealdade e traição. O FBI pagou $2 milhões a um informante após sua prisão em 2011, sendo uma das recompensas mais altas da história para um criminoso americano. Bernie Madoff. Bernard Madoff, nascido em 1938 em Nova York, viveu o auge de Wall Street como testemunha privilegiada. Depois de fundar a sua própria empresa de investimentos, construiu uma reputação impecável que atraiu grandes fortunas, fundações e fundos de pensões. Por trás da fachada de sucesso,
Madoff teceu o maior esquema de pirâmide da história, prometendo retornos constantes que, na verdade, eram financiados com o dinheiro de novos investidores. A crise financeira de 2008 revelou o vazio por trás dos números e levou ao colapso total do esquema. Madoff foi condenado a 150 anos de prisão, com milhares de vítimas em todo o mundo. Seu caso se tornou o maior símbolo dos riscos da ganância e da falta de regulamentação nos mercados financeiros. Pablo Escobar. Pablo Escobar nasceu em 1949 na Colômbia e, desde jovem, demonstrou uma ambição incansável. Iniciou sua carreira no crime como contrabandista e logo deu o salto para o tráfico de cocaína, fundando o Cartel de Medellín. Sob sua liderança, o cartel controlou a maior parte do mercado global, gerando fortunas imensas à custa de violência e corrupção sem precedentes. Escobar alternava sua imagem de benfeitor, construindo moradias e quadras para os pobres, com ações brutais para manter seu poder. Perseguido por governos e serviços de inteligência, ele morreu em 1993 após uma intensa operação policial. Escobar deixou uma marca profunda na sociedade colombiana, tornando-se um símbolo dos extremos do poder e da queda. O governo colombiano e os Estados Unidos ofereceram recompensas milionárias por pistas que levassem à sua captura, chegando a vários milhões de dólares. Escobar figurava entre os homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes, acumulando uma fortuna estimada em mais de 30 bilhões de dólares. El Chapo Guzmán, Joaquim. El Chapo Guzmán nasceu em 1957 em uma pequena localidade de Sinaloa, México. Marcado pela pobreza, sua engenhosidade e determinação o levaram rapidamente ao mundo do narcotráfico. Subindo na hierarquia até liderar o poderoso cartel de Sinaloa, Guzmán revolucionou o tráfico de drogas com métodos criativos, como túneis e rotas internacionais. Sua organização, responsável por inúmeros envios ilícitos e confrontos violentos, desencadeou ondas de violência que impactaram o México e o mundo. El Chapo tornou-se famoso por suas fugas espetaculares e sua vida de excessos e riscos. Finalmente, ele foi capturado, extraditado e condenado à prisão perpétua. O governo mexicano e agências internacionais ofereceram grandes somas durante suas fugas. Em algumas ocasiões, o valor ultrapassou os 5 milhões de dólares. Guzmán chegou a figurar na lista dos homens mais procurados do mundo e, durante anos, foi considerado um dos criminosos mais influentes do século XXI. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nasceu em 1957 no seio de uma família rica e poderosa da Arábia Saudita. Logo, foi influenciado pelos conflitos e tensões políticas do seu ambiente. Quando jovem, radicalizou-se apoiando a causa afegã nos anos 80, para depois fundar a Al-Qaeda, a rede responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001. Bin Laden consolidou uma ideologia extrema e globalizada, orquestrando ataques que mudaram a segurança mundial e colocaram em xeque as potências internacionais. Após anos de perseguição, ele foi localizado e morto em 2011. Sua vida transformou o cenário político do século XXI, deixando um rastro de consequências na luta contra o terrorismo. Bin Laden é lembrado como uma das figuras mais controversas e importantes da história recente. Os Estados Unidos ofereceram uma das recompensas mais altas da história. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos.